Paz do Senhor Jesus, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu postei um vídeo ali no meu Facebook. Uma mensagem bem rapidinha dessa irmã aqui, essa missionária, a missionária Ruth, tá? E aí, eu queria passar para vocês alguma coisinha que eu sei que tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que sabem, são bem sabidas, graças a Deus por isso, né? Mas tem pessoas que não sabem. Eu sempre procuro observar todos os lados e todos os níveis das pessoas, né, meus irmãos. Tem pessoas que têm bastante conhecimento dessas coisas, outras não. Outras vão achar até ridículo o que eu vou falar, mas eu não me importo. Aqui, ó. Quando eu cliquei nesse vídeo, ó, parecia que o vídeo estava sem áudio. Aí quando a gente clica no vídeo, clica no link e aparece o vídeo, ela começa a falar, mas sem áudio, é porque esse sinalzinho, tá vendo aqui, ó, que tem toque para ativar o som. Às vezes a pessoa não observa, ó. Se ele tiver riscadinho assim, é porque tá sem, tem que tocar ali e aí vai liberar o som, tá? Então tem pessoas que não sabem disso, meus irmãos. Aí só clica ali assim, às vezes acontece isso quando a gente vai ver alguns vídeos no YouTube, tá? Só clica ali e vai liberar o som e aí vai ficar normal. E aí essa missionária, ela estava pregando, falando algo que me chamou muito a atenção, tocou bastante o meu coração, então eu resolvi compartilhar para ajudar pessoas. Vocês vão ter que ver o que ela falou, tá? Ela falou sobre a gente não desprezar aquilo que nós recebemos de Deus. Isso me chamou muito a atenção, meus irmãos, porque toda pessoa que busca Deus, toda pessoa que ora, toda pessoa que se separa, se consagra para Deus, que jejua, que procura obedecer a palavra, com certeza ela vai receber de Deus. Ela vai receber revelações, ela vai receber discernimento, ela vai receber, meus irmãos, muitas coisas preciosas que o dinheiro nenhum não compra. A gente recebe diretamente de Deus, tá? E a gente não deve desprezar, meus irmãos. Quando Deus fala com a gente, não despreze, não deixe o teu coração ficar duro, teimoso, porque aí a gente pode perder, sim. E ela vai explicar ali, vai citar exemplos na Bíblia de pessoas que desprezaram e perderam. E aí eu estava me lembrando, meus amados irmãos, que essa noite eu recebi de Deus uma revelação, eu recebi um sonho espiritual da parte de Deus. E aí eu fiquei pensando, eu digo, eu vou dividir com os irmãos que me acompanham, com os meus amigos que me acompanham nas redes sociais, para que de repente alguém pode me ajudar, de repente alguém pode entender por que aconteceu isso. E vou explicar para vocês. Foi assim, eu sonhei que eu estava numa igreja e ali nessa igreja me apareceu uma criança de 5 anos. E ela estava com uma faca enorme na mão, essa criança de 5 anos. Aí eu peguei a criança, tirei aquela faca da mão dela e disse, o que tá fazendo com isso aqui? E a criança assustada, como se estivesse querendo se proteger de alguma coisa. Eu peguei a criança, levei para dentro da igreja, tirei aquele instrumento da mão dela e disse assim para ela, que idade tu tem? Quantos anos tu tem? E a criança disse, eu tenho 5 anos. Só que ela se comportava como se fosse adulto, mas ela era uma criança de 5 anos. Aí eu peguei aquela criança, levei até o pastor, que era o líder responsável pela igreja, e falei para ele, digo, olha aqui, essa criança assim, 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 contei a história. E ele não deu muita importância, ele disse assim, isso aí acontece todos os dias, isso aí é normal, não sei o que. Eu disse, pois é, mas poderia ser meu filho, ou poderia ser seu filho. É uma criança, a gente tem que dar valor, sim, a gente tem que se importar com a situação dessa criança. Aí eu disse assim, onde é que tu mora? A criança me falou onde ela morava, e eu fui levar a criança. A criança era tão pequenininha, imagina 5 aninhos, que eu carregava ela no colo. Eu peguei aquela criança no colo, assim, senti um amor tão grande por aquela criança. E aí eu fui levar a criança até a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, meus irmãos, a casa era muito pobre. E tinha muitos demônios, assim, sabe? Um lugar espiritual, assim, carregado de demônios. E aí e tinha aquela mãe da criança ali, e vários outros irmãos dela. E eu disse assim, era um menino. E eu olhei para aquela situação assim, sabe? E na minha mente eu discernia tudinho do mundo espiritual. A ação de demônios na vida daquela criança. E a mãe era usuária de, eu não posso dizer, mas eu vou soletrar, tá? CRACK. Era o que a mãe usava. E aí, meus amados irmãos, eu saí, deixei aquela criança ali e fui embora chorando, 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 de tanta tristeza, de tanta pena, compaixão que eu senti por aquela criança, por nascer naquela família, por nascer ali. Que culpa tem uma criança que nasce numa família assim? Em pessoas assim, pessoas que são dominadas por esse tipo de demônios, por esse tipo de vício.
Aí eu saí dali e quando eu me acordei tão chocada, porque foi um sonho espiritual. Eu tenho certeza que foi algo espiritual. Agora, a dúvida que eu tenho é assim: o que Deus quer de mim em relação a isso? Deus quer que eu ore por essas crianças? Deus quer que eu ore por essas pessoas? O que eu posso fazer a não ser orar por eles? Né? Ou vai aparecer alguém assim para mim nessa situação? Por que Deus me revelou isso? Então eu pensei, eu vou compartilhar com outras pessoas que também são mulheres de oração, mulheres intercessoras, homens de oração, homens intercessor, para que eles, quem sabe, possam entender melhor o que Deus quis me mostrar. Eu tenho certeza que foi um sonho de Deus, meus irmãos, e eu sei que Deus me dá sonhos espirituais, sonhos que às vezes não é um sonho, é um aviso, é uma revelação. Então, meus amados irmãos, a gente não deve desprezar aquilo que Deus fala com a gente. Eu sei que eu tenho que orar nesse sentido, né? Já orei hoje e tenho que continuar orando nesse sentido pelas crianças que estão nessa situação, meus amados. Porque às vezes Deus nos leva em sonho, né, a visitar pessoas que precisam da nossa intercessão, da nossa oração, que a gente nem conhece, mas Deus pode fazer isso com quem é intercessor, intercessora, com quem jejua. Deus pode fazer isso, meus amados irmãos, e Deus faz isso comigo. Já mais de uma vez que Deus faz isso comigo. Então, às vezes, são situações que a gente tem que orar. Para quê? Para que o Senhor possa agir em favor dessas pessoas, salvando, libertando, curando, transformando, ajudando essas pessoas. Porque o Senhor Jesus fala que Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Então, são pessoas que precisam, que carecem das nossas orações. Então, meus irmãos, aquele que quer agradar a Deus, aquele que quer servir ao Senhor em fidelidade, quer ser útil para Deus. Às vezes a gente não tem noção do quanto a nossa oração pode alcançar pessoas, do quanto a nossa oração pode socorrer e ajudar vidas que estão necessitadas, meus amados irmãos. Então, nós temos que se assentar sobre isso. Quando Deus te der um sonho, quando Deus te der uma visão do mundo espiritual, não despreze, não ignore, é porque Deus quer que a gente faça algo em relação. Às vezes é só orar, às vezes é incluir no nosso jejum. E se a gente conhecer a pessoa, é também ajudar naquilo que a gente puder ajudar, tá bom? Em nome de Jesus, guarde isso, não esqueça. Seja o instrumento nas mãos de Deus através da oração, em nome de Jesus.